Oba, mais um vídeo da série Por que Projetos de Internet das Coisas Falham? Se você não me conhece, eu sou a Thelma Trois e agradeço a sua presença nesse vídeo. Esse é o terceiro vídeo de 3 vídeos, então se você não viu o restante da série, dá uma olhada em como você chega. São 12 motivos e agora vamos para o 9º motivo. Falta de apoio e atenção da liderança. Isso pode acontecer, então é super legal a gente ver, né, o colaborador estudou, pesquisou, quer fazer, mas ele não tem o apoio da liderança para desenvolver o projeto, ou até inicia o projeto, mas meio que, eu fiz para agradar o colaborador, eu como líder, e eu não consigo avançar, eu não consigo dar apoio. Eu acho que os gestores, eles têm que inspirar a equipe, né? Você, como líder, tem justamente esse papel de buscar ouvir e apoiar as novas ideias que os colaboradores estão trazendo para a sua organização. Então, aquilo pode ter chamado a sua atenção, foi legal, mas depois você abandonou, não continuou o projeto. E aí você está frustrando o seu colaborador, e isso é uma realidade, porque aqui no Tudo Sobre IoT, eu sempre vejo, Thelma, eu quero empreender porque na minha empresa eu não estou conseguindo esse apoio da liderança. Então, isso é uma realidade. E a gente sabe que empreender, para quem foi sempre CLT, empreender não é tão simples e fácil. E quando a gente já está numa organização que tem uma operação, por que não a gente empreender dentro dessa própria companhia? Então, esse sempre é meu conselho inicial, né? Para quem chega, poxa, mas dá um jeito, tenta empreender na sua própria companhia, porque quando a gente decide se tornar empresário, a gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta, a gente vai ter que se preocupar com toda uma administração de uma companhia, com contabilidade, com contratação, a gente tem que ter uma base muito bem estruturada, financeira, porque no início, a operação da nossa empresa, todo recurso tem que ser investido nela. Então, empreender não é algo tão simples, né? E a gente tem que se reinventar para conseguir esse apoio dentro da liderança das nossas organizações. O que eu vejo, tá? E é uma dica que a gente tem, inclusive, uma série de registros desse tipo de situação. Nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. Então, se você olhar, né, o seu grupo de amigos, todo mundo tem mais ou menos a mesma média salarial, todo mundo tem a mesma função. Então, se você quer a atenção da liderança, comece a andar com outros líderes. Tenta abrir a sua rede de contatos. Comece a almoçar com pessoas que estejam em liderança, porque você conviver com elas, você vai começar a entender o tipo de pensamento delas, que acaba sendo um pouco diferente do seu, são outras perspectivas, porque os desafios são diferentes. E aí você vai começar a criar novos speeches, e é uma coisa que acontece naturalmente, você começa a ter mais abertura com a liderança direta e até ampliar os seus contatos de líderes na própria organização para poder vender a sua ideia e conseguir apoios de outras áreas, de outras pessoas, tá? Aqui no Tudo Sobre IoT, a gente tem um programa que chama Master Things, e a maioria das pessoas que participam são empresários ou diretores de multinacionais. Então, a gente vê que quando pessoas que são CLT entram para esse grupo, a vida delas muda muito. E elas começam a não sofrer esse tipo de situação. Só quem participa consegue entender exatamente como isso acontece, mas essa mágica existe. Agora, se você é líder e sabe que está acontecendo isso, que tem pessoas que estão me procurando, falando que estão desistindo pela falta desse apoio, o que você pode fazer? Talvez você não sabia que isso estivesse acontecendo, mas agora você sabe. Então, bora dar apoio, observar, começar a abrir, olhar, porque, pessoal, o mundo está se tornando ultra conectado. É só você ver como pessoa física, né? A quantidade
de dispositivos, de telas que você está interagindo. E o seu negócio também vai se tornar conectado às empresas, às organizações, às cidades. Você não quer perder essa posição de líder? Eu recomendo que você comece a olhar e apoiar esses colaboradores que estão querendo fazer diferente na organização que vocês atuam. Combinado? Vamos lá. Outra questão, muitos casos de uso para provar, para testar, e começa a fazer com que os projetos de IoT falhem. E isso acontece porque se cria uma complexidade do projeto, né? A gente sempre quer que o mundo ideal aconteça, né? Então, legal, eu pus um dispositivo conectado, nossa, vou trabalhar com um dispositivo conectado, então eu quero tudo dele, eu quero todos os sensores, eu quero vibração, trepidação, eu quero acelerômetro, eu quero GPS, eu quero temperatura, eu quero umidade, eu quero análise de gases, eu quero o mundo inteiro no meu dispositivo IoT. E aí realmente vai ficar muito complexo para a gente poder testar tudo isso, construir esse dispositivo de imediato que seja ideal para o seu cenário. Então, a gente pode pensar grande, a gente pode ter no PowerPoint essa ciência de tudo onde a gente pode chegar, testar e provar, mas eu penso grande, eu começo pequeno. Senão, não vai sair, pessoal, não adianta, não adianta. Eu sou uma pessoa super empolgada, então eu vejo e sou uma pessoa criativa, tenho muitas ideias, eu vou conversando com a empresa e já vejo que realmente ela podia pôr muito mais. Mas, eu vou com calma, dou um passo para trás e assim, vamos aos poucos, vamos provar isso? Aí, isso aqui, pequenininho, trouxe resultado. Aí sim, eu vou ganhando experiência e até preparando mais forte meu time, as áreas envolvidas, o impacto dos colaboradores ou dos clientes envolvidos, vou ganhando segurança e experiência, e aí sim eu vou provando outro tipo de situação. Evitar que essa complexidade permita com que o nosso projeto falhe, né? A gente tem sim como minimizar e começar provas menores de conceitos e que tragam resultados, para aí sim eu ir step por step, passando pelos próximos níveis. Penúltimo motivo, falta de confiança em plataformas de escalabilidade. Por que está existindo essa falta de confiança? Aí a gente tem alguns cenários, tá? Uma questão é que eu posso usar essas companhias onde eu contrato pela internet, né, as capacidades, ponho o número do meu cartão de crédito, como a AWS, vou lá e consumo recursos. E aí, na hora de escalar, essa questão de impacto em relação a preço, né? Porque sabe aquilo que inicialmente é fácil e barato, mas quando a gente começa a crescer, será que esse fornecedor vai ter o melhor plano de negócio financeiro para o meu projeto escalar? Então, esse é um dos motivos. Tem outras questões para quem está trabalhando com startup, e aí começa, a gente faz um POC de bancada, depois eu vou para um POC para 100 unidades, depois eu vou para 1.000. E aí, ele está preparado para estar nessa escala comigo? Então, muitas vezes, essa falta de confiança faz com que os projetos de internet das coisas vão por água abaixo, né? É importante, para que a gente evite que chegue nesse ponto, que a nossa estratégia seja compartilhada com o nosso fornecedor, né? Então, no caso, se você está trabalhando com startup, deixar ciente, a gente está aqui, vai começar pequeno, vamos para esse espaço, mas eu quero chegar aqui, você vai estar comigo? Por quê? Porque o seu fornecedor, se ele for uma empresa pequena, ele em paralelo já vai também fazendo o que é preciso dentro da organização dele para te dar a confiança para quando você chegar nesse nível de escalar, de aprovar o projeto e seguir, tá? A outra questão você agora que já teve essa informação, sabe que esses recursos computacionais que a gente pode contratar pela internet das multinacionais, pondo o nosso cartão de crédito, entender
se esse modelo vai funcionar quando eu escalar, tá? E você provavelmente vai entender que talvez não seja o mais adequado. E aí, o que você pode fazer é buscar empresas parceiras dessas plataformas que vão te dar melhores preços para quando você atingir esse nível, ou busque outras alternativas de plataforma, tá? Fica a dica, pessoal, porque isso acontece e pode ser que chegue essa situação, que você esteja nessa situação agora. Então, você já tem ciência que isso pode acontecer, faça o que tem que ser feito para evitar que seu projeto falhe. A gente está trazendo aqui situações que não são inventadas, né? São realidades. Então, vamos buscar se prever com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo palpável para isso, né? Vamos falar de plataformas de geolocalização. Quando a gente fala de dispositivos IoT acompanhar de forma remota, eu muitas vezes preciso que tenha plataformas de mapas envolvidas no projeto de IoT. Eu posso contratar do Google teus recursos, vou lá e eu mesma contrato, faço tudo pela web. Inicialmente vou ter alguns recursos de graça, depois eu vou melhorando minha aplicação, vou começando a comprar, deixo o cartão de crédito lá registrado. Na hora de escalar, essa conta vira uma bola de neve. E se eu trabalhar com outra companhia, que hoje a referência número 1 em plataformas de geolocalização, que é a Visão Gel, no Brasil é representada pela Visão Gel, que essa empresa é a HERE, que é a número 1 de plataformas de geolocalização no mundo, falando em escala, ela está muito mais preparada para atender um projeto, não só de recursos, mas também não só de recursos de funcionalidades, mas também na questão da parte financeira de atender um projeto de grande escala do que o Google. Então, exemplo prático aí, e dica extra de plataforma de geolocalização. E por último, para a gente terminar essa série dos 12 motivos de por que projetos de internet das coisas falham, fornecedores que não estão dispostos a subsidiar o POC. Bom, se você é fornecedor, eu recomendo que você faça, sim, o subsídio de POC. Isso é importante para a gente abrir as portas nos nossos leads, mas que você faça a sua blindagem para não se dar mal, né? Então, que o POC tenha objetivos estabelecidos e que o POC tenha um processo de que, chegando nesse nível, eu começo automaticamente a cobrar. Isso vai evitar com que os POCs fiquem eternamente em POC e vai trazer segurança de que o seu lead está realmente disposto a entrar num projeto e ir até o fim e saber os resultados, tá? E você que está contratando, busque balancear essa situação, tá? O POC gratuito, mas até quantas unidades? Então, entre nesse risco com o seu fornecedor, tá? A gente vê, por exemplo, empresas grandes que a gente trabalha as POCs com 1.000 unidades. E quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando de centenas de milhares, né? Então, eu estou trabalhando projetos de 100 mil. Para mim, trabalhar projetos de 100 mil dispositivos IoT, é natural eu trabalhar com 1.000 unidades em POC. Tipo de projeto pode ser combinado junto com o seu parceiro, né? Para que não fique pesado nem para um e nem para outro. Então, dá sim para se colocar numa balança, tá? Esse projeto que eu citei, né, de 1.000 dispositivos IoT do POC, o fornecedor vai pagar esse POC, tá? Mas o fornecedor, desculpa, não. O cliente vai pagar esse POC, tá? Então, você quer realmente dar saltos maiores, você está confiando no seu projeto, invista. Os dois lados têm que investir, né? A gente tem que ter esses parceiros que sejam ganha-ganha nesse tipo de projeto. Agradeço a sua atenção nesse vídeo e te convido a seguir o nosso canal. Um grande abraço.